Novembro de 1943. O céu sobre Rabaul parecia um segundo sol. 1000 explosões refletiram no porto enquanto a fortaleza dos mares do sul do Japão consumia-se em chamas. Em poucas horas, centenas de aeronaves foram destruídas e mais de 100.000 homens encurralados. A maior fortaleza do Império se tornou seu túmulo. O que aconteceu aqui não foi apenas uma derrota militar. Foi o orgulho punido pela física. Esta noite, revelaremos como a arrogância, não bombas, destruiu a fortaleza japonesa. Fique até o fim e se inscreva para mais reviravoltas esquecidas da Segunda Guerra. Janeiro de 1942. A fumaça de Pearl Harbor ainda pairava pelo Pacífico quando o Japão tomou a ilha vulcânica de Rabaul. Para o alto comando imperial, isso não era apenas uma conquista, era a fundação de um sonho. Idealizaram uma fortaleza tão vasta e inexpugnável que nenhum inimigo a violaria. Em meses, a ilha de um posto avançado tropical tornou-se a posição mais fortificada do Pacífico. Cumes vulcânicos foram esculpidos em bunkers e túneis que podiam esconder tanques, hospitais e munição por meses. 6 grandes campos cortavam a selva, como veias de aço. Grandes pistas de concreto cobriam o que antes eram aldeias costeiras calmas. Cada montanha virou fortaleza, cada porto, uma plataforma para a expansão. Mais de 100.000 homens, incluindo engenheiros, pilotos, tripulações navais e soldados do 8º Exército de Área de Hitoshi Imamura e da 11ª Frota Aérea de Jinichi Kusaka, invadiram a ilha. Os comandantes fiéis à missão divina do Japão fizeram de Rabaul um símbolo do poder imperial. O porto recebeu cruzadores, destroyers e submarinos. Comboios chegavam dia e noite, descarregando combustível, artilharia, aeronaves e suprimentos de todo o império. Para os oficiais, parecia o coração industrial de Tóquio transplantado para a selva. Os locais observavam em silêncio colinas inteiras sumindo com as perfurações e explosões japonesas. Túneis se estendiam por quilômetros, conectando postos de comando, hospitais e depósitos subterrâneos. Acima, canhões antiaéreos cobriam os cumes. Até a natureza parecia subjugada pela ambição. Do céu, Rabaul brilhava como uma flor de aço emergindo do Pacífico, impenetrável, imparável, eterna. O Império a chamava de Fortaleza dos Mares do Sul. Para o alto comando japonês, representava segurança. Para os americanos que estudavam fotos de reconhecimento de longe, representava uma oportunidade. Porque ao fortificar Rabaul tão pesadamente, o Japão fez algo que jamais superaria. Havia concentrado todo o seu poder em um só lugar. Em meados de 1942, Rabaul era o coração do Império Japonês do Sul, projetando poder por milhares de milhas de oceano. De seus 6 campos, caça-zero e bombardeiros, Betty partiam diariamente, atacando comboios aliados, afundando navios e assediando postos da Nova Guiné às Ilhas Salomão. Os japoneses o chamavam de Escudo do Sul. Para Tóquio, era a prova de que seu império era eterno, um símbolo reluzente de que o exército e a marinha imperial podiam defender tudo o que haviam conquistado. Pilotos treinavam com faixas dizendo: "A fortaleza não cairá". Rabaul era o centro nevrálgico das operações de Bornéu ao Mar de Coral. Imamura e Kusaka trabalhavam juntos, certos de ter construído algo intocável. Para eles, a geografia era uma arma. O porto natural de Rabaul, cercado por cumes íngremes e picos vulcânicos, criava a ilusão de segurança. Bunkers de concreto escavados na rocha protegiam postos de comando de ataques aéreos. Antiaéreos cobriam cada colina. Todo o canhão móvel do sul foi trazido para cá. Cada bombardeiro ao alcance chamava Rabaul de lar.
Era uma cidade de guerra, viva dia e noite com motores, perfurações e botas marchando. Mas mesmo no auge do poder de Rabaul, rachaduras já surgiam. Os americanos aprendiam a lutar diferente. Em vez de atacar ilhas fortificadas de frente, eles começaram a isolá-las, privando-os de suprimentos, combustível e reforços. Novos bombardeiros mapeavam as defesas de Rabaul à distância, e submarinos dos Estados Unidos registravam cada navio que entrava no porto. A fortaleza do Império estava sob vigilância desconhecida. Os comandantes de Rabaul não viam a mudança sob seu orgulho. Cada novo canhão antiaéreo instalado e cada bunker construído aprofundava a crença no mito de invencibilidade. Para os americanos, a fortaleza não era uma ameaça, era uma isca. O Japão havia reunido tudo o que mais valorizava em um único alvo perfeito. No outono de 1943, a maré da guerra já havia começado a virar contra o Japão, mas dentro dos túneis de comando de Rabaul, a realidade ainda era um conceito estranho. Relatórios da Nova Guiné anunciavam avanços aliados próximos. Ainda assim, Imamura e Kusaka negavam que os americanos pudessem alcançar a fortaleza. A resposta não foi dispersar, mas concentrar. Todas as aeronaves disponíveis foram enviadas para Rabaul. Mais de 500 aviões, dos ágeis caça-zero aos pesados bombardeiros Betty e de mergulho Val. Eles alinharam as aeronaves asa a asa, pista a pista, formando o que julgavam uma muralha aérea imbatível. A ideia era simples: esmagar a invasão americana antes que começasse. Com tanta força aérea em um só lugar, os japoneses acreditavam que nenhuma frota chegaria a 100 milhas de Rabaul sem ser aniquilada. Os oficiais brindaram a previsão do Império. Os pilotos falavam em morrer com glória sob a bandeira do imperador. No papel era brilhante. Na realidade, era suicídio. A concentração de aviões fez dos campos barris de pólvora. Uma faísca, uma bomba, uma rajada de metralhadora poderia incendiar centenas de máquinas de uma só vez. A milhares de quilômetros dali, oficiais da inteligência aliada analisavam fotos aéreas de cada defesa de Rabaul. Filas de aeronaves, mal camufladas, depósitos de combustível abertos. Navios de carga apinhados no porto, cada erro visível do céu. Os americanos não precisavam adivinhar onde atacar, os japoneses praticamente lhes deram um mapa. Imamura ignorou avisos de subordinados que temiam ataques aéreos. Os americanos, insistiu, não chegam a Rabaul. O alcance é curto. Foi uma suposição fatal. A tecnologia superava sua compreensão de guerra. Os novos F-6, F-Hellcats e T-BF Avengers americanos, partindo de porta-aviões, podiam cruzar mais de 1.000 quilômetros, indo mais longe, mais rápido e com mais carga do que o Japão esperava. O que Imamura via como segurança, os americanos viam como a oportunidade perfeita. Rabaul não era só uma fortaleza, mas um inferno à espera. Em outubro de 1943, Rabaul parecia imbatível. 6 campos de aviação, centenas de aviões e um dos portos mais armados do Pacífico. Mas, de fato, a fortaleza estava cega. Seus sistemas de alerta, os primitivos radares Tipo 2, Mark I, eram relíquias, de curto alcance, pouco confiáveis e inúteis nas tempestades tropicais diárias. As telas de radar piscavam mais com estática do que com movimento inimigo. Quando aeronaves eram detectadas, o aviso era tarde para os pilotos decolarem. A mais poderosa base aérea japonesa estava voando meio cega, confiando na visão humana em céus já da patrulha americana. Pior, Exército Imperial e Marinha recusavam-se a cooperar.
O comando de Imamura operava em uma frequência, o naval de Kusaka em outra. Não havia rede compartilhada, centro de coordenação conjunto ou comando unificado. Era como se duas guerras estivessem sendo travadas na mesma ilha, cada uma com suas prioridades e acumulando informações. Ao surgirem B-24s ou Catalinas americanos, os comandos davam ordens conflitantes. Os pilotos decolavam sem direção, desperdiçando combustível precioso, perseguindo sombras nas nuvens. Os americanos, por outro lado, haviam aperfeiçoado a arte da guerra de informação. PB-ITRO Catalinas e Liberators patrulhavam os céus de Rabaul diariamente, fotografando docas, pistas e tanques. Submarinos na costa registravam e transmitiam movimentos de navios a porta-aviões aliados a centenas de milhas. Do ar, percebiam o excesso de confiança japonês. Esquadrões de caça zero ficavam em filas, com barris de combustível empilhados e armas antiaéreas desguarnecidas de dia. Em seus bunkers, Imamura e Kusaka ainda creem no mito da invencibilidade. Mas dos porta-aviões de Halsey aos campos de aviação de Kenny, na Salomão, uma frase circulava entre os pilotos aliados: Rabaul não vai nos ver chegando. Essa verdade logo iniciaria um dos mais devastadores ataques aéreos da Guerra do Pacífico. A fortaleza, pensando ver tudo, estava prestes a ser atingida por um inimigo que nem sequer vislumbrou. Em 2 de novembro de 1943, a calma de Rabaul se desfez. 5 porta-aviões americanos, Essex, Bunker Hill, Saratoga, Princeton e Independence, lançaram 349 aeronaves no ar úmido do Pacífico, voando baixo, juntos e em silêncio, rumo a um inimigo que ainda os julgava fora de alcance. O radar japonês captou apenas estática. Quando o alarme soou, Avengers e Hellcats já rompiam as nuvens. Em terra, pilotos corriam, mecânicos gritavam e antiaéreas rugiram tarde demais. As bombas atingiram o principal campo de aviação como um trovão. Tanques de combustível explodiram, lançando bolas de fogo no ar. Hangares desapareceram em luz ofuscante. Pilotos correndo para seus aviões foram jogados ao chão pelas ondas de choque nas pistas. Aeronaves estacionadas, asa com asa, incendiaram-se em reações em cadeia, 1-0 em chamas detonando o próximo, até que todo o campo virou uma tempestade de fogo e metal retorcido. Em minutos, cheiro de combustível queimado e carne chamuscada cobriu a ilha. Os pilotos japoneses que conseguiram decolar se viram voando para o caos. Os americanos estavam por toda parte. Hellcats cortavam o céu em formações, Avengers mergulhavam na fumaça para lançar suas cargas com precisão aterradora. O contra-ataque japonês ruiu antes mesmo de começar. Alguns Zeros lutaram bravamente em combates aéreos que não venceriam. Os novos aviões americanos mergulhavam e subiam melhor e resistiam a impactos que despedaçariam 1-0. O almirante Kusaka observava de seu posto de comando a fumaça negra do porto. Navios ardiam ancorados. A frota, antes orgulhosa, reluzia no brilho da destruição. Em 90 minutos, o ataque cessou. Mais de 100 aviões japoneses, destruídos ou inutilizados, nem sequer decolaram. Naquela noite, Imamura reuniu seus oficiais e insistiu que o estrago era temporário, mas a verdade era inegável. As defesas de Rabaul estavam rompidas. Os americanos provaram que podiam atacar a fortaleza quando quisessem e estavam apenas começando. As bombas cessaram, mas Rabaul já sucumbia por dentro. Os americanos não precisavam destruí-la do dia para a noite, bastava sufocá-la. Em novembro de 1943,
submarinos dos ZTU rondavam a ilha afundando navios e comboios de combustível antes de chegarem ao porto. As docas, antes cheias, onde se descarregavam comida, munição e óleo, agora estavam vazias. Tambores enferrujavam na chuva. Ratos roíam o pouco arroz que restava, e homens que um dia serviram orgulhosamente sob o sol nascente agora contavam os grãos. Sem combustível, os aviões não podiam voar. Sem peças, motores enferrujavam em silêncio. Mecânicos começaram a desmontar aeronaves destruídas apenas para manter algumas no ar, catando parafusos, hélices e chapas de metal dos esqueletos queimados dos zeros. Os pilotos dormiam ao lado de seus aviões em terra, com os rostos encovados pela malária e pela fome. Cada saída significava uma aeronave a menos que voltaria. A própria selva os atacou. Chuvas torrenciais inundaram túneis, arrastando paióis e depósitos de comida. Os mosquitos eram tantos que os soldados cobriam a boca para respirar. A malária e a disenteria, com úlceras tropicais que devoravam a carne, espalharam-se incontrolavelmente. Os suprimentos médicos sumiram, restando apenas esperança. Soldados morriam quietos em seus beliches, insepultos, sem ter seus nomes registrados. O general Imamura enviou apelos desesperados a Tóquio, pedindo reforços e reabastecimento. Nenhum veio. A marinha japonesa estava exausta, e navios em Rabaul corriam risco de destruição por bombardeiros aliados que aguardavam no horizonte. A fortaleza imperial, orgulho do Pacífico, virou prisão. Já os americanos se fortaleciam a cada dia. Aviões frescos chegavam semanalmente a Bougainville e Salomão com tripulações prontas. Cada ataque crescia em tamanho, precisão e confiança. Rabaul, exausta e cega por sua arrogância, só esperava o próximo golpe. A fortaleza que prometeu vitória agora vivia de tempo emprestado. 5 de novembro de 1943. A manhã iniciou com um silêncio pesado, anormal, quase sagrado. Depois, o zumbido, fraco no começo, como a vibração de um trovão distante. Ficou mais forte, mais profundo, até o ar tremer. Além do horizonte, os EUA, Saratoga e Princeton lançaram mais de 200 aeronaves. As nuvens sobre Rabaul se abriram, e Hellcats, Avengers e bombardeiros Dauntless surgiram em formação. O sol batia em suas asas, mudando o céu numa parede de aço e fogo. As sirenes soaram tarde demais. Equipes de terra correram gritando avisos abafados pelo rugido dos motores. Bombas atingiram a pista principal, depois tanques de óleo e hangares. Cada explosão rasgava os campos de aviação com precisão impiedosa. Chamas rolavam pelo chão como seres vivos. Os zeros, alinhados lado a lado, viraram tochas. Pilotos, ao decolar, foram despedaçados antes de suas rodas deixarem o chão. Os combates aéreos acima foram breves e brutais. Pilotos japoneses, alguns quase famintos e exaustos, lançaram seus aviões na tempestade com a mesma coragem que um dia aterrorizou o Pacífico, mas foram superados. O F-6F Hellcat virava mais rápido, mergulhava mais veloz e balas que estraçalhariam um zero não o paravam. Estão queimando. A base inteira está queimando, um piloto americano comunicou enquanto o fogo traçante riscava as nuvens. O porto virou inferno. Bombas atingiram os cruzadores Atago, Maia e Takao, pilares do orgulho naval japonês. Chamas subiam alto, enquanto explosões secundárias rasgavam depósitos de munição. A água fervia com óleo e destroços. Um marinheiro japonês escreveu: o ar cheirava a ferro e sangue queimados. A ilha gritava. Ao meio-dia, a fortaleza estava irreconhecível. Navios adernavam. Aeronaves jaziam em pedaços como asas partidas. O céu em Rabaul brilhava em laranja, a luz da morte de um império.
A fortaleza dos mares do sul não caiu por uma invasão, mas pelo próprio céu. 6 dias depois, o pesadelo em Rabaul recomeçou. Ao amanhecer de novembro de 1943, o horizonte encheu-se de pontos, centenas, crescendo a cada segundo. Desta vez, os americanos vieram com tudo. Os porta-aviões Essex, Bunker Hill, Independence e Yorktown soltaram mais de 500 aviões, uma tempestade de aço e vingança contra a fortaleza. Os defensores mal se mexeram. Radares inoperantes, comunicações cortadas e metade dos pilotos sobreviventes fracos para voar. As armas antiaéreas disparavam esporadicamente, mas sem munição. A primeira onda atingiu como o punho de Deus. Bombas caíram em cada campo, pista e bunker. Armazéns explodiram, transformando o porto numa cadeia de vulcões em erupção. Colunas de chamas subiram a milhares de metros, visíveis de navios a mais de 90 quilômetros. Tanques de armazenamento de óleo explodiram, derramando fogo pelo mar. O chão tremeu. O sol sumiu atrás de fumaça preta e cinzas. Um mecânico, ao tentar alcançar sua aeronave, foi jogado ao chão por uma explosão. Ao se levantar, o avião sumira, restando só uma cratera fumegante. Pilotos presos em abrigos subterrâneos sentiram o fogo sugar o ar de seus pulmões. No bunker, Almirante Kusaka ouvia as últimas mensagens nos rádios morrendo. Pista destruída, combustível acabado, comunicações mortas. Então, silêncio. Ao final, Rabaul virou uma fornalha. Navios aleijados no Porto Simpson, chamas subindo cascos. Os outrora grandes campos de aviação eram terra arrasada. Mais de 100 aviões japoneses sumiram. Os Estados Unidos perderam menos de 20. Naquela noite, marinheiros em destroyers dos Estados Unidos, a milhas da costa, observaram o horizonte brilhando em vermelho por horas. Alguém descreveu como um vulcão de metal. Rabaul, a fortaleza inexpugnável, tornou-se uma pira, seu orgulho queimado em cinzas. A fortaleza do Japão havia desaparecido. Tudo o que permaneceu foi fumaça, o silêncio e o cheiro de derrota que se espalhava pelo Pacífico. Quando a fumaça clareou, Rabaul não era mais uma fortaleza, era um túmulo. Os campos de aviação eram crateras, o porto, cascos retorcidos de navios outrora orgulhosos. Os incêndios ardiam por dias, pintando o céu de vermelho sangue. Para os 100.000 soldados japoneses lá encurralados, a guerra externa prosseguiu. Não haveria resgate, nem reabastecimento e nenhuma fuga. O almirante Kusaka ordenou que os navios remanescentes fugissem para Truk, deixando a guarnição à fome e doença. A fortaleza dos mares do sul, outrora inexpugnável, foi selada pela sua arrogância. A vida nas ruínas tornou-se uma morte lenta. Sem comida, malária e disenteria se espalharam sem controle. Soldados vasculhavam a selva por raízes e insetos, marcando as rações no bambu para recordar o que comeram. Alguns escreviam cartas às famílias que nunca seriam entregues. Um piloto que sobreviveu rabiscou uma frase assombrosa em seu diário: "Não morremos por bombas americanas. Morremos pelo orgulho japonês." No início de 1944, a 11ª Frota Aérea emudeceu. Seus aviões jaziam, destruídos e enferrujados nas pistas, o alumínio descascando ao sol tropical. Os homens que defenderam a ilha até a morte agora guardavam fantasmas. Em 1945, tropas australianas em Rabaul encontraram milhares de soldados magros, doentes, mas obedientes, em seus postos, aguardando ordens que nunca viriam. Hoje, a selva engoliu a maior parte do que resta. Trepadeiras cobrem túneis onde oficiais gritavam ordens.
Caça-0 jazem semi-enterrados sob o musgo, com as asas empenadas como ossos. Na parede de um bunker restante, uma mensagem está gravada no concreto por mão desconhecida. Cremos. A história recorda Rabaul como a maior fortaleza do Japão, mas o seu legado é algo mais sombrio, um monumento à autoconfiança, à cegueira do comando e ao que acontece quando o orgulho ocupa o lugar da sabedoria. Nem todas as fortalezas caem sob o fogo inimigo. Algumas colapsam por dentro. Rabaul sofreu ambos, queimada por cima, esvaziada por dentro. O dia em que a crença sobreviveu à realidade.